Bom, vamos lá, gente. Abra sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 40, e nós vamos ler os versos 28 ao 31, na Nova Almeida, atualizada. Esse será o nosso ponto de partida e também o trilho da nossa reflexão hoje. O texto sagrado diz assim: será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu quero pedir a gentileza de que você repita comigo algumas declarações dessa passagem. Se puder, me acompanhe com fé, com gosto e com vontade. Primeiro, o verso 29. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Agora, o verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Pai, nós suplicamos que, mais do que informação, o Senhor toque as nossas vidas, que o sopro de vida do Teu Espírito Santo venha sobre nós de forma especial. Que a Tua palavra, além de informar, produza fé, mas não apenas uma fé teórica, uma fé trabalhada, aplicada e personalizada pelo Teu Espírito. Que essa palavra gere em nós correspondência, resposta e transformação. Nós oramos já agradecidos por aquilo que o Senhor fará, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, o tema da minha mensagem hoje é renovando as forças. E eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante. Isso não é apenas uma promessa bonita registrada na Escritura. Quando a Bíblia diz que Deus fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, ela está revelando um princípio espiritual profundo sobre como Deus age na vida daqueles que aprendem a esperar nele. É a partir dessa verdade que nós vamos refletir sobre cansaço, desgaste e renovação espiritual e o tipo de força que só Deus pode liberar. Uma força que não vem do esforço humano, mas da dependência e da esperança no Senhor. Esta mensagem é inspirada no ministério de Luciano Subirá. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe esta palavra. Escreva nos comentários de qual país você está assistindo. Queremos saber de onde você nos acompanha. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, como além de uma promessa, é a revelação do seu intento, do seu propósito, da sua vontade. E novamente o texto está falando a respeito de algo sobrenatural, quando a Bíblia fala aqui: a força dos jovens chega ao fim, a ponto deles caírem de exaustão, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, ao mencionar os jovens e aqueles que vocês que já comeu passaram. Aquela metade da vida, né? Já nem estão mais na fase da juventude, sabe? A diferença de disposição física. O dia desses chamei meu filho para a gente malhar junto e depois eu falo: pai, e aí quer correr uns 10 quilômetros? Falei: tu tá maluco, né? Falei: você acha que eu tenho esse pique e essa sua disposição de 23 anos? Mas mesmo almoçado que está no auge do vigor e da disposição hormonal, chega um momento que eles descobrem que tem um limite. Mas a Bíblia está dizendo: os que esperam no Senhor vão além. Então a Bíblia não está falando nem só de força natural e nem tampouco só de algo no aspecto físico, mas está falando de uma manifestação sobrenatural. Eu quero chamar a sua atenção para algo. Nós vivemos um tempo e uma época na história da humanidade onde a maioria de nós não chega a ter uma experiência de exaustão física, de esgotamento de forças e energias. E quando eu falo esgotamento, rolando um sentido pleno, porque mesmo aqueles que trabalham, né, por um esforço físico, e nós temos hoje, né, na modernidade, em que vivemos ferramentas que auxiliam demais o trabalho, né? Por exemplo, gente que arava a terra sem o auxílio de bois e depois descobriu que boi puxando o horário era uma grande ferramenta de auxílio, morreria de inveja da gente de ver todo o maquinário agrícola de hoje em dia, qualquer área, né? Você pode falar de um marceneiro, qualquer a pessoa que trabalha o esforço físico, já não tem a dimensão de força que talvez a antiguidade fez e mude nós
o outro formato de trabalho do mundo digital. A maioria de nós está vendo essa experiência, né? Talvez possa fazer um outro atleta de alta performance, mas a maioria de nós talvez vai dizer, nunca conheci o esgotamento físico. Eu tive uma única experiência que eu posso falar, que fala de exaustão física em fevereiro de 1993. Estava ministrando no evento Itajaí, Santa Catarina, e eu lembro que o evento terminava, acho que no domingo pela manhã, e a gente se programou ali no final da manhã para o começo da tarde ir para a praia de um grupo de irmãos que tinham vindo de Goiânia, né? Um dos poucos estados do Brasil aí é que a gente fica sem brincando. Com ele vocês não têm mar, como se fosse uma grande coisa da qual se orgulhar. E eles resolveram que queriam conhecer o mar. Nunca tinham tido contato com o mar. Quando nós chegamos à praia, está toda sinalizada pelos bombeiros com bandeira vermelha. E o mar estava de ressaca, mas apesar do perigo, eu falei para o meu irmão morador local que estava nos ajudando, falei, cara, essa turma nunca pisou na areia do mar, nunca viu o mar. Uma coisa para ele foi o pastor, então vamos nesse lugar aqui. E aí quando nós entramos, estava mais ou menos assim, com água até só perto da cintura, porque ele estava preocupado. A gente não ficou 10, 15 minutos. Ele falou para mim, pastor, eu conheço muito bem essa praia. Ele falou do jeito que o mar começou a puxar, em 10, no máximo 15 minutos, essa turma não sai mais mesmo quem sabe nadar. Eles não estão acostumados com isso. Eu acho melhor a gente envolver esse grupo todo por precaução, para que ele lava, deixar eles ainda mais no raso. Eu falei, vamos ter todo cuidado. Nós vemos o time que eu tinha um cara que não era do grupo, estava conosco, mas ele não quis sair conosco, estava inclusive com uma prancha de bodyboard. A gente pensou, esse é o único e não tem como afogar, tá com a prancha e sair. Mas daqui a pouco o barulho de uma onda e outra, eu tô ouvindo gritos e eu olho na direção de nós aí. Então, cara, lá, se der batendo, eu não vi mais a tal da prancha, não apareceu o cara que não quis sair com a gente. E ele tal esperado pedindo por ajuda. Aquilo me deu um rompante que eu não conseguia pensar. Falei pra turma, tô indo buscar aquele morador. Falou, pastor, não vai, já tá difícil aí. Sozinho, o que dizer, fazer alguém se eu não vai conseguir. Ele falou, vou chamar o bombeiro para então chama o bombeiro para tirar nós dores, que eu vou tentar trazer esse cara até onde der, né? Eu não conseguia pensar naquela hora, mesmo tendo a experiência dele, e eu fui nadando. Na direção do cara não me deu muito trabalho, porque dizem que o perigo nessa hora é que o cara não desista pela garra, e você afoga os dois e estava bêbado. Pensa num cara bêbado. Eu só lembro de ter chegado assim, perto, já se sentindo o barco e dizendo, agora vai morrer. Nós dois, eu fui estar amarrado em nome de Jesus. Eu tentava nadar, trazer aquele cara de volta, e apesar de não dar trabalho, e também não ajudava muito, eu não conseguia muita coisa, e de repente eu vi que minhas energias estavam se esvaindo, se acabando, e eu comecei a orar. Falei, se não sei qual foi aquela andar em cima da água, mas eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. E de repente eu percebi que o mar coxava, muito mais por baixo do que por cima. E me deu um site, cada um daqui vinha, eu jogava ele. Por cima com a onda, nadava na direção dele, desse jeito, eu consegui trazer. E até a metade foi o tempo dos bombeiros entraram e tirar em nós dois. Porque a hora que eles entraram já estava no limite da exaustão, para você ter ideia, né? Deus que tem uns puxado até o raso, não conseguia do raso. Andar até a parte seca. Era um nível de exaustão que mal dava para segurar o joelho, né? Mal dava para levantar as mãos. Eu nunca experimentei isso na minha vida, nem antes, nem depois. Ficará literalmente do raio. Tiver que me carregar, me deixar na... Aí, até que eu conseguisse me recompor. Não estou falando apenas do fôlego, né? Mas realmente de um nível de exaustão profunda. A maioria de nós nunca viveu isso. Mas mesmo a experiência como essa, você resolve com a de sono, quando você tem um livro. Exaustão muscular, talvez alguns dias de reparação do tecido muscular, mas o descanso resolve agora quando a Bíblia está falando de Deus que dá força ao cansado. O foco, eu particularmente acredito que não tem a ver com a questão física, principalmente porque eu quero denominar aqui de cansaço interior. Esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. Existe um cansaço que é interior, não exterior, e não é físico. Então, por exemplo, Isaías, no capítulo 35, nos versículos 3 e 4, a Bíblia diz, fortaleçam as mãos coxas e firmem os joelhos vacilantes, digam os desalentados de coração
sejam fortes. Não tenham medo, Ele já está o Deus de vocês. A vingança, bem a retribuição de Deus, Ele vem para salvar vocês. Apesar de usar um exemplo de exaustão física, tipo aquele estado que eu estava de não conseguir sair da paz. Joelho trôpego, mão frouxo. Você mal consegue levantar os braços, não firma mais os joelhos. O texto na sequência distingam os desalentados de coração, ou seja, ele usa o exemplo de exaustão física, mas para falar de um cansaço interior. Além do texto de Isaías, nós temos declarações, a festa Jeremias 31, 25, falando da parte de Deus. O profeta diz assim: porque satisfarei a alma cansada e saciarei toda a alma desfalecida. Ele fala de uma alma cansada e de uma alma desfalecida, ou seja, o cansaço de alma, o desfalecimento interior é o que está em questão. Essa linguagem também usada no Novo Testamento, em Mateus 11, 28. Jesus diz: venham a mim, todos vocês estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que cansaço? Esse é o verso 29. E o seguinte, Jesus disse: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharam descanso para sua alma. E dizer a mim é o cansado, e ele vai encontrar descanso para sua alma. Está falando um cansaço de alma interior, o hebreu. Se o capítulo 12, versículo 3 na Bíblia diz assim: para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Essa expressão, ou a palavra empregada no original grego, traduzida como fatigueis, é a palavra cano. Ela significa tornar-se ou estar exausto. Está falando assim de fadiga no mais profundo nível. E depois, quando ele diz desmaiando de vossa alma, a expressão traduzida desmaiando de plus, significa estar enfraquecido até a exaustão, tornar-se fraco. Está cansado? Era usado também no sentido metafórico para falar de desanimar, o perder a esperança. Então fala de pessoas que podem chegar a esse ponto, né? De uma profunda exaustão da alma, cansaço interior. Acredito que há muitas razões pela qual isso, que às vezes eu vou ser chamando de desânimo e desmotivação, já Batman e se manifeste no contexto específico de Hebreus, capítulo 12, que ele fala de não se fatigar, desmaiando da alma. Ele está falando da luta contra o pecado, e você travamos batalhas com a nossa própria carnalidade, mas nós olhamos outros desenhos nas Escrituras, podemos incluir, né, circunstâncias contra as quais estamos lutando e que geram desgaste. Mas nem sempre o cansaço tem a ver apenas com dificuldades que passamos com coisas ruins que não aconteceram às vezes. Cansaço interior vem do fato de que as coisas boas que esperamos ainda não aconteceram, mesmo que não seja necessariamente algo ruim acontecendo à espera. O livro de Provérbios diz que a esperança adiada, ela entristece o coração. Eu vi que o brasileiro, da maior parte dos povos do mundo, é o que mais tem a capacidade de se reinventar na virada do ano. Não sei o que a gente consegue resetar. Dentro da gente, do dia 31 de dezembro, o dia prima, o que a gente acende esperança de esse ano vai, não importa se não foi. E aí você passa uma empilhar tal, mas vamos, acaba, não foi de novo, mas de repente naquele culto. E o passagem do ano, alguma coisa acontece e a gente vai se vai, e aí não vai de novo, né? E depois no outro é demais. Você ativar em algum momento o boi do terceiro ou quarto ano, alguns de nós conversamos perder aquela empolgação da virada, porque é o que o próprio manual do fabricante diz que acontece comigo, com você. A esperança adiada, ela entristece o coração, mas o interessante é que a Bíblia não fala de um cansaço que vem só de coisas ruins ou da falta da concretização de coisas boas, mas eu e você podemos nos cansar até mesmo. Coisas são extremamente positivas, por exemplo, em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9, a vida disse: não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos o eita. Ele disse não desanimarmos, então ele relaciona a ideia de cansar de fazer o bem com desânimo. Algo nos paralisa em algum momento. Você olha e diz, não sei, está dando o resultado dessa pessoa, ou está recebendo como deveria. Está valendo a pena fazer o que eu faço? E a Bíblia não diria sobre não cansar de fazer o bem se eu fazer o bem no cansaço. Então até fazer o bem faz o dia. Uma pessoa me perguntou, pastor, fazer o bem cansa? Eu falei, vou te dar duas respostas. A primeira, indiscutível, está lá na Bíblia, e eu citei Gálatas 69, falei a segunda, a senhora é uma dona de casa dedicada à sua família louvável,
por isso, mas mesmo amando o seu marido e seus filhos a forma como a senhora não me dedico, eu lhe pergunto, cuidar deles todo dia não cansa? Ela descansa. Falei a sua, tem a sua resposta na Bíblia, na prática? E quando esse cansaço se instala, seja lá qual for a razão pela qual lhe veio, nós estamos aqui especulando. Algumas coisas que talvez ajude você a mapear e localizar se você está lidando com a questão do cansaço interior ou não. E quando eu e você começamos a entrar nesse estádio cansaço, um dos termômetros, aonde isso aparece na nossa vida de oração, e o Salmo 69S, 3, o salmista afirma, estou cansado de clamar. E a minha garganta secou os meus olhos, esmorecem de tanto esperar para o meu Deus, eu digo. Que aqui ele já saiu do nível oração. E foi para os oração, né? É muito mais um lamento, é muito mais um desabafo do que qualquer. Outra coisa, se isso não fosse verdade, de que o cansaço parece se manifestar e paralisar até a nossa vida de oração, porque em Lucas 18, a Bíblia diz que Jesus teria apontado uma parábola sobre o dever de orar. Sempre é nunca desanimar de alguma forma. Esse desânimo contagia a vida de oração e a gente começa a perceber não só a indisposição talvez de fazer o bem, de lutar contra uma circunstância, contra a questão do pecado, mas até mesmo de orar, e é quando nesse outro terreno a coisa começa a se manifestar que você podemos ter problemas maiores, o que pelo menos esse aspecto oração é o ponto onde a gente a mudar e reverter o quadro. Eu quero chamar sua atenção para o fato de que Deus fez uma promessa. Ele fortalece o cansado. Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. E a sua palavra, ele é fiel àquilo que ele falou, pastor. Não é só estar cansado que Deus agir. Não, a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então Deus está dizendo o seguinte, ele se revela como o eterno Criador dos confins da terra. O Senhor que não se cansa e nem se fadiga, esse Deus que não se cansa, que não conhece o que é cansaço. Porque é um ser absoluto, completo, onipotente. Ele diz, eu quero usar o que eu tenho, que essa força que nunca se cansa, para estender a você, que não tem o que eu tenho, força que te faz superar o seu cansaço, inclusive o seu interior, mas de alguma forma a minha te esperar depender de Deus é que pode nos conectar uma provisão. Repito, sobrenatural, estou falando de algo que é maior do que mera motivação, encorajamento emocional. E nós precisamos aprender a conectar com Deus quando experimentamos sua intervenção. E a segunda coisa que eu vou destacar, a primeira foi enfatizar o cansaço interior. E você podemos viver 2 níveis distintos de experiência com Deus. No que diz respeito à forma como Deus nos fortalece quando estamos cansados, a primeira delas eu definiria como aquela quando o Senhor venha a nós, a segundo, eu definiria como aquela que nós temos que ir a Deus. E não importa a dinâmica, se o Senhor está vindo ao nosso encontro, se nós decidimos ir ao dele. São 2 formatos reconhecidamente bíblicos, através do qual Deus se manifesta e intervém na nossa vida. Não me deixa dar tanto exemplo. Bíblia, um exemplo pessoal que ilustre a aplicação da verdade bíblica sobre cada um dos 2 e 2 Timóteo. No capítulo 4 e nos versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo diz, assim na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Outra tradução diz, ninguém esteve ao meu lado, aí me veio, diz, ninguém apareceu para me apoiar, e depois dizer que todos o abandonaram. Paulo diz que isso não seja posto na conta dessa 17, mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os sentidos alvos. E fui libertado da boca do leão. Eu acho o máximo Paulo falar. E daí que essa turma com que eu tinha uma expectativa, gente que me ama, que se importa que eu contar o que estivesse lá, não apareceu, e diz o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças. Ou seja, esse posicionamento. Jesus estar ao lado, não é? Ele estava ao meu lado para se escalizar, para ver como eu iria reagir. Ele estava ao meu lado para intervir, ele estava ao meu lado para mim, revestir de forças. E você podemos ter experiência onde o Senhor vendo, socorrendo no momento de necessidade, onde eles se colocam na sua ele, vem a nós para nos comunicar forças. E uma das primeiras experiências marcantes, pelo menos que eu tive nesse sentido, estava no primeiro ano do meu ministério pastoral. Não estamos falando, né, de 94, que eu comecei a pastorear, dezembro de 93. Antes disso eu passei alguns anos se achando pregando no ministério itinerante,
E não bastou, alguns não tinham passado muitos meses, bastou um pequeno período de tempo para que eu tivesse já que lidar. Grande exame foi uma somatória de ser constantes lutas e desafios pessoais, né, que envolvia inclusive o recentemente deixado a casa dos pais, morar no estado. E no lugar longe, não é porque a comunicação era complicadíssimo e dificílimo, né, some-se a isso. Há problemas e crises que eu mesmo vi enfrentando os desafios de um ministério pastoral que é diferente de quem vivia no itinerante só. Conferência Avivamento. Em conferência de avivamento, agora ajudar os clientes a lidar com os problemas. Você até a realidade do dia a dia de gente que você investe não corresponde àquilo tudo, foi somando, que eu lembro de uma manhã que eu acordei para lá de desanimado. Eu lembro que uma das primeiras coisas que eu falei para Deus quando acordei foi a seguinte, falei, a tua palavra diz que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século, e eu sei que a tua palavra é a verdade e não meu sentimento, mas deixa eu ser honesto com o Senhor a respeito de como eu estou me sentindo já. Aprendi há muito tempo ser honesto com Deus, até porque mesmo que você não seja, Ele sabe como você está, né? Então falei para Ele a sensação que eu tenho. E aqui o Senhor me jogou nessa cidade, trancou a porta por fora, engoliu a chave, se mandou e me largou aqui, sozinho. E não tem nem como fugir daqui. E eu falei para Deus, o sentimento é de abandono. Eu falei, eu sei que isso não é verdade, mas eu não estou conseguindo alinhar a minha emoção com a verdade da palavra e quero ser honesto, levantei. Foi uma reunião de oração que a gente logo cedo de lá, comecei os atendimentos, né? É que tínhamos agendado sair o tempo todo um pedaço do almoço. Começo da tarde livre, fiz um monte de visita, voltei para o atendimento, emendei para o culto à noite. Depois do culto temos uma situação difícil para resolver. Eu gastei horas numa reunião de conciliação familiar. Eu lembro que eu cheguei em casa, era depois de um mero amanhã, antes de 2, mas jamais de 1h30 eu cheguei tarde e cansado. Pelo menos aquele dia corrido me distraiu, não me deixa lembrar do sentimento, mas eu lembro que hora que estacionei o carro, o estacionamento, ficava atrás de um prédio que eu morava, a hora que eu desliguei o carro eu percebi no instante que eu desliguei o carro que a luz, que normalmente acende automaticamente à noite ali no estacionamento, provavelmente estava a queimar, algum problema, estava tudo muito escuro, tão escuro a ponto naquela época não fechava. Carro no controle, ela na chave, né? A ponto de eu ter dificuldade de localizar ali a fechadura para conseguir, enquanto naquela missão do escuro, tentando fechar o carro com a chave, uma voz rouca, a cavernosa rezou atrás de mim, você está cansado, eu já ia virar repreender o Satanás. E depois eu levei em consideração a segunda possibilidade, quem vive aprontando com os outros, sempre fica meio que de prontidão com o que podem fazer com ele. A Bíblia diz, quem semeia vento, colhe tempestade. E naquele momento eu dei perder a moeda. Falei antes eu dar motivo para depois ainda tirar onda com a minha cara. Olhei para a janela do prédio onde morava ensinar o teu amigo, a voz não era dele, né? Enquanto eu estou aqui procurando, sai meu irmão das trevas do canto mais escuro, rindo, era o irmão da igreja que o sabe, mesmo estacionamento por pastor. Desculpa, eu não resisti. Eu vejo, vocês estão sempre aprontando com vocês. Era principalmente eu e o pastor Luiz Gomes. Pedi, estou aqui no sobrenatural. Nós dividimos o apartamento quando solteiro. E eu só pensando, miséria, você me paga, vai ter troco. Né? Eu vou fora sorrindo, cara, de paisagem por dentro, assim, a maldade já programando o que é que eu podia fazer de volta. E eu acho que distraído com aquilo, eu não tinha percebido o tamanho do susto que eu levei na hora de subir a escada. E era um andar só apartamento, morava no andar de cima. Só eu percebi o tamanho de suas que as pernas estavam mole. É difícil ver a escada. Eu só pensando, ao mesmo tempo que eu planejava a minha. Eu tô nessa, não quero que me peguem de novo. Então eu entrei com muito cuidado na casa de uma boa olhada, né? Eu lembro que quando passei vi a porta do quarto do Luiz fechado, pensei, já deve estar dormindo, mas por precaução, olha que eu entrei, fechei a minha, tinha um dispositivo de segurança. Depois que eu trancava aquele quarto, ninguém entrava mesmo assim por precaução, ali embaixo da cama, nada. Abri o guarda-roupa, eu sei que você vai ficar tentando imaginar
Tudo que a gente aprontava um conto, coisa de moleque mesmo. Quando eu tinha certeza que não tinha mais ninguém para me dar um susto, foi para a cama dormir. E, gente, eu acho o cálculo que deve de ser de 2 a 3 minutos, só porque eu lembro. O tempo de eu deitar do lado direito, sentido uma cômodo, direi de costa, nada virei para o lado esquerdo, para o lado da parede. A hora que eu virei para o lado da parede, uma mão me pegou no ombro e depois de toda aquela checagem, não tem ninguém sabendo que ninguém comentar. E aí alguém me perguntou do dia, passou, se eu assustou, eu falei, não, eu acho que não tinha madrinha na Lina, tudo já tinha saído lá embaixo. Não tinha mais nem como assustar, segundo. O toque não era hostil, sabe? Tipo, quando você encontra alguém que o primeiro você dá uma batidinha no ombro, depois segura, firme, o toque é gentil, e ouve uma das vozes mais doces e belas da minha vida. E até hoje, isso me emociona. A voz disse assim, você não está sozinho. E a hora que falou, foi como fosse um filme. Eu, de manhã, dizendo, se eu me largou nessa cidade, me abandonou, eu estou me sentindo sozinho. E naquele momento eu não consigo te descrever, vamos real, era a presença do Senhor, lado da cama, tudo que eu conseguia chorar, cheio do Espírito, orar em outras línguas. Eu fiquei com muito medo, não era um medo ruim, é difícil clicar isso, mas o temor era uma coisa boa, mas um temor de olhar, né? Eu gastei um tempo ali chorando, eu sentia que aquela presença continuava ali, eu queria muita coragem para hoje. Dinha não via ninguém ao lado da cama, mas eu sentia aquela presença tão forte, eu não consigo te descrever o quanto aquele toque me turmina. Até hoje tem dias quando começa a bater o cansaço, e eu lembro da experiência, a lembrança já me dá outro gás para estragar reino. Trifásico. Você não está sozinho. Essa talvez seja uma das minhas versões na vida pessoal para dizer o que Paulo falou, o Senhor esteve ao meu lado, Ele me fortaleceu. Eu tenho certeza que aquele dia não era nem um anjo do lado da cama, era o Senhor que estava ali me tocando, ministrando. Muitas vezes Ele virá ao nosso encontro, Ele vai comunicar o que não tem explicação, né? Não estou falando de alguém que me motivou, eu recebi uma descarga que não tocou meu corpo, tocou minha alma, tocou meu espírito. Eu fui revestido de Deus de uma maneira sobrenatural. É isso. Embora tenha sido extraordinário, me gerou uma expectativa que eu diria desequilibrada. Porque a partir daquele dia, imaginava sempre que estiver precisando o gás, vai vir desse jeito, mas nunca rolou outra dessa na frente. Verdade, não demorou muito tempo. Eu descobri que esse não é o único formato de Deus nos fortalecer a momento onde Ele vem a nós, a momentos onde Ele espera que nós possamos ir aí, o 1 Samuel no capítulo 30. Eu vou dar outro exemplo de depois de novo. Quero compartilhar um exemplo, pessoal, que ilustre a aplicação. 1 Samuel capítulo 30. A Bíblia diz que Davi e os seus homens chegam em Zicler, cidade dos filisteus, onde eles haviam se estabelecido enquanto fugia de Saul. E a Bíblia diz que ao chegarem descobrir a cidade destruída, queimada, pelos amalequitas descobriram. Mulheres e crianças tinham sido levados cativos junto com todo o gado. A Bíblia diz que Davi e os seus homens, verso 4, dizer-se então, Davi e o povo que estava com ele, é reino a voz, e choraram até não ter mais forças para. Chorar aqui, gente, não é que eles não tinham força para reagir. Eles não tinham força para continuar chorando. Você consegue imaginar o nível de abatimento dessa Tuoi? A situação que parecia não poder piorar. Deu sinais de que pioraria anos atrás. Houve uma frase que nunca saiu da minha cabeça. Uma pessoa dizendo, quando achei que tinha chegado no fundo do poço, descobri que o fundo do poço tinha foram dados. Para piorar o verso 6 dias. Assim Davi ficou muito angustiado. Não só pelo que aconteceu. A Bíblia diz, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amarguradas, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. O tecido assim, mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Aí ele veio tela do seu Davi, porém fortaleceu-se no Senhor seu Deus. Momento em que eu tinha força, nem para chorar. A Bíblia não fala do Senhor se colocando ao lado de Davi, como fez com Paulo ama Davi. Naquele momento diz, eu não correr para Deus, o que já está feio vai piorar. E a Bíblia diz que ele toma decisão. Ele se fortaleceu no Senhor seu Deus. Ele não apenas encontra forças para lutar, a história mostra que ele consegue animar os seus homens, ele sai no encalço dos amalequitas. Não apenas uma missão de vingança. Eles resgatam tudo.
e todos se perderam. A história termina com uma intervenção de Deus. Mas foi necessário alguém decidir: eu encontro o Senhor, Eliseu, vou contra forças para lutar hoje. E essa segunda forma de Deus agir, a experiência aqui para mim ficou mais clara. E temos da didática do aprendizado, né? De que não só é importante, mas é um dos formatos que Deus hoje aconteceu no quarto do Israel, nosso primeiro filho. O tempo antes, o dia estava orando, o Espírito Santo falou comigo, né? Ora e jejua, você vai experimentar a grande batalha na hora do parto. Ele, quando falo sobre jejum, principalmente eu conto sobre isso, eu passei 6 dias em jejum, orando, intercedendo pelo meu filho, e eu saio. Errei o jejum. Quando eu tive um testemunho interior de vitória, aquela sensação, essa batalha está ganha, essa batalha foi vencida, mas Deus não me diz ora e jejua. Para não ter a guerra na hora do parto, e diz ora e jejuar, porque você vai ter a guerra. E quando vem aquele testemunho de vence, eu não entendi que quando a guerra chegasse, ela estava ganho. Eu só entendi, não vai ter mais. Mas no dia do parto, ouvir a tal da complicação, palavras dos próprios médicos estavam lá: meu filho só sobreviveu por um milagre. Mas naquele momento, e quando eu cheguei na hora do parque com a Kelly, ela estava com um quadro de hemorragia assustador. Só enquanto ela entrou no quarto, eu ajudei, né? Ela ir para o banheiro colocar as roupas, porque já iria para o cirúrgico. Nessa saída da troca de roupa, era tanto sangue no chão. Enquanto o médico entrou, ele olhou: foi de quem é esse? Sangue. Todos olham dela, tipo, não fui. Oi. E ele passou a mão no telefone, eu estava assustado, eu estou pensando, eu não tenho experiência, mas ele era um dos médicos experientes da cidade. Não é um grande objeto. Quando ele viu aquele, passou no telefone na hora, e diz: reúne a equipe inteira, agora no cirúrgico. Eu lembro ele falando assim: emergência emergencial. E quando ele faz o que é meio agência emergencial, eu pensei, se ele está assustado, eu acho que eu devia estar mais... Eu tive que ajudar a botar aquelas... A marca levaram para o cirúrgico, né? E eles me pediram para esperar do lado de fora, porque eu tinha combinado que eu assistiria o parque, embora a maioria dos maridos não assistia o pai. E fica de costa para a cena do crime. E a mulher, além de dar luz, a criança tem que ficar consolando uma de vai dar tudo certo, meu amor, vai dar tudo certo. E os homens são dessa fibra, enorme nessa hora, mas aquele dia enquanto... E ele falou: aguarda lá, você só entra a hora que tiver tudo pronto. Aqui nos finalmente nós vamos chamar. E eu lembro do lado de fora, eu nunca senti um desânimo e um abatimento tão grande. É quase como se eu acreditasse que a batalha, é quase como se eu entendesse. Não, se isso aconteceu, eu não garanto nenhum resultado. Em vez de entender que naquele dia eu não evitei, mas eu ganhei batalha, os ânimos. Instalou que eu não consigo te definir, e foi naquele momento que eu estava esperando que alguma mamãe tocasse no ombro, e talvez pelo menos um universo do céu, fazer um cafuné na minha cabeça e vai dar tudo certo, o gordinho fica firme aí, né? Nada disso. Rolou até a sensação que eu tinha que Deus não está por perto, que ele não veio ao meu encontro, mas aquele momento, de alguma forma eu senti o próprio Deus me provocando que a semelhança e Davi, eu tinha que me fortalecer em Deus. E eu fiz uma escolha. Eu vou entrar nesse lugar. Eu vou buscar essas forças. E eu fui turbinado de uma forma sobrenatural. Eu não apenas consegui romper aquela apatia interior. Algo acendeu dentro de mim. Quando eu tive aquele posicionamento de fé, eu enlouqueci. Eu tive um surto de fé. É uma coisa assim, além da minha capacidade de explicação, e ali eu me levantei, eu comecei a declarar a palavra de Deus, eu comecei a profetizar o milagre, a intervenção que aconteceria quando. Finalmente elas me chamaram para o centro cirúrgico, não foi minha mulher que teve segurado, a minha mão dele, vai dar tudo certo. Eu entrei, segurei a mão dela, olhei no olho dela, falei para ela, falei que ele presta atenção, vai. Tá tudo certo, eu sei, foi você, acha que sabe, quem sabe sou eu, e esse você sabe, você não sabe o tanto que eu sei, vai dar tudo certo. O Senhor está conosco. Eu virei um leão. E depois, quando simplesmente todo mundo está dizendo milagre, aconteceu a sensação. Depois, não mandes ela, eu sabia. E adiante daquele posicionamento, ela, cadê você, Deus, aonde foi parar agora o que eu? Entendi, a partir daquela dynamic, vendo textos como esse que eu estou dando, que nem sempre
A dinâmica de fortalecimento é a mesma. Há momentos onde a Bíblia, aliás, a maior parte do tempo a Bíblia nos ordena e ao Senhor não manda a gente esperar de forma passiva que Ele vem. Então me deixa Ele alguns textos, Efésios capítulo 3, verso 16, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. No mesmo lugar, onde o cansaço se manifesta do lado de dentro interior, onde o revestimento de poder, que é se manifestar Efésios. 6:10 diz, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Uma parte das versões frases no imperativo. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É você que vai lá buscar as forças de Deus. Colossenses capítulo 1, verso 11, sendo for e com todo o poder segundo a força da sua glória. A verdade é que a maioria das circunstâncias, e vamos descobrir que nós estamos numa espécie de batalha de improviso. A gente não se sente pronto para ela, nem situações como a minha. Quando Deus ainda avisou que haveria uma batalha de alguma forma, a gente parece que tem. Uma fantasy não vai ser bem assim, é a sensação, muitas vezes, que a gente é pego de surpresa, de improviso, e quando eu falo de improviso, parece, tem que lutar de uma forma para qual você não sente que está preparado, né? Quando eu falo preparado, não é nem só treinando, você não parece não ter os recursos. E o sempre me faz lembrar de uma declaração de Deus que está lá no livro do profeta Joel, no capítulo 3. Versículo 9 e 10. E Deus disse, proclamem está, entre as nações declarem guerra santa, e convoquem os valentes. Falar valente aqui não é só um corajoso, está falando de um guerreiro, de alguém que se dispõe à luta, né? Nós sabemos pelo contexto desse, assim, que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem, transformem suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças. Ou seja, Deus está dizendo que tem que ainda regimentar ele. Está o exército todo. E que essa turma nem armamento tem. Eles vão improvisar o improviso. Vão pegar, né? As lâminas do arado, vão pegar as folhas, vamos improvisar as armas. E nesse contexto eu disse que o fraco diga eu sou forte, a tradução que me impactou e que eu decorei quando o garoto dizia diga o fraco eu sou forte. Eu lembro de um dia vem para cá 12 desses de fé animado, empolgado, centro para dizer que você é fraco. Deus mandou você não falar da sua fraqueza, mandou falar da sua força, porque eu disse que você não é fraco, você é forte. Eu pensei, não foi isso. Deus disse, Deus diga fraco, você chamou a gente fraco, até que ele está dizendo que a gente é fraco mesmo, e se não te avisar, eu quero te avisar isso, que você é fraco, fraquinho, pacote, escolhe qualquer um deles, só que Deus diz você, não vai falar de quem você é sozinho, ou naturalmente, é porque Deus está dizendo, você não vai passar guerra sozinho, você está entrando. Uma guerra comigo. Então você não está entregue, eu vendido a sua própria sorte aos seus recursos. A falta deles, Deus está dizendo pouquinho, eu vou me unir a você, e minha força é muito maior do que só fraqueza, só para que vai ser diluída, vai desaparecer no meio da minha força. Então Deus está dizendo, mude o seu discurso, porque você não está sozinho. Então mesmo em batalhas de improviso, eu e você podemos ter um discurso, nós temos um Deus que fortalece o cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Nós precisamos reconhecer que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E você podemos entrar numa dimensão completamente diferente de fortalecimento em Deus. Você crê nisso até ser último. Lugar, eu gostaria que a gente considerasse um pouco, fala da importância de lidar com a realidade da nossa fraqueza, imitação. Pastor, certeza que tem importância nisso. Certeza, eu não sei você, mas já tive que lidar muitas vezes com a presunção diferente na Deus como ser Deus. Eu falei, sempre tive um acidente de carro, em agosto de 93, e declaração de médicos e enfermeiros que socorreram, que nem eram cristãos. Exigia teu santo é forte, alguém lá em cima dela por você, né, me explicar, olha a pancada que você teve desse. Lugar que nós vamos fazer todas as estruturas folgado, hematoma dos potes, que a região da fonte, uma pancada forte é fatal, nossa mente passou, foi muito forte. Os resultados da tomografia são esses aqui, me apresentaram, eles eram, a gente não. Entende, honestamente, como você está vivo, como você não entrou em coma com esse nível de traumatismo craniano,
E com essas evidências, eu lembro de um dos enfermeiros dizia: nós tivemos que reconstruir mais. Metade da sua pálpebra esquerda, ele falou: não consigo imaginar o que quer que esteja. E diz: eu imagino que foi o óculos na pancada. Ele falou: eu não consigo imaginar o que quer que tenha rasgado de tal forma a sua própria de qualquer. Um vidro que não tenha tocado o seu globo ocular e vazado, ele você perdido a visto, né? Então todo mundo só falava de milagre, milagre, milagre. Eu lembro que eu falava para dormir lá, e por milagre, já que você vai fazer um... Não podia ter arrumado o carro lá em cima na estrada, bebê cair na ribanceira, e o vídeo só ser grato por aquilo que tinha dado. Está dizendo que eu não podia ter feito melhor. Agora, será que só eu já tive esse tipo de dificuldade? Alguns de vocês também tentaram ensinar Deus, e Deus, uma das coisas que me incomodava, Deus, Senhor, está aí dizendo que você não se cansa, não se fatiga, mas o Senhor nos fez de um jeito que a gente se cansa efetivo. Se você não podia ter feito a gente com parecido com o Senhor, os seres vingança, vais, índias, animais. E eu lembro de uma época dessa, que eu estava nessa presunção, tentar ensinar Deus a ser Deus. Eu comecei a entender uma perspectiva bíblica que envolve outros aspectos, é a minha, sua fraqueza. Ela precisa ser continuamente, para mim, para você, um lembrete da nossa insuficiência. Precisa gerar em mim, você, um senso de dependência da suficiência de Deus. Imagino que você e você fôssemos incansáveis em dos animais, não demorei muito tempo a gente ficar para lá de besta orgulhoso, arrogante, presunçoso, e virar as costas para Deus. Deus deseja partilhar o que Ele tem, o Deus que não se canse, que nós, vencido pelo cansaço, tem como não nos fazendo sem necessidade dEle, mas nos suprindo com a necessidade que nós temos dEle, e nos fortalece o tempo todo. E Ele sabe exatamente o que Ele fez e como fez. A perspectiva que a Bíblia aberta sobre essa questão das nossas fraquezas normalmente é essa. Dá uma olhada comigo no... Paulo disse, segundo aos Coríntios, no capítulo 1, eu rolei do versículo 8 até o versículo 10, o apóstolo diz assim: pouquinho o irmão que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia, foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. A tribulação acima, além das forças, a ponto... Apóstolo não estão falando um novo convertido imaturo, mas é um dos maiores gigantes da fé do Novo Testamento. Desesperar da vida é aquele dias, no verso 19. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos. Observe essa frase: para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita. Os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte nele, temos esperado que ainda continuará a nos levar. Paulo Dias, nesse cenário de fraqueza, de muitas vezes desesperar e dizer: eu aprendi que eu não posso confiar em mim. Esse é um lembrete da minha insuficiência, da minha capacidade, e sugere em Mendes Paulo um senso de dependência daquele que é todo suficiente, daquele que é capacitado. Entendendo, e também na mesma segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 9 e 10, depois falar de uma situação específica pela qual ele orou e não viu uma intervenção de Deus. Ele disse que o Senhor respondeu, e ao apóstolo, da seguinte forma: então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Outras traduções dizem: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aqui nós temos um paradoxo, aparente contradição. É como quando eu sou fraco, e é que eu sou forte, porta. Dizendo, quando eu entro em contato com a realidade da minha limitação e da minha fraqueza, isso me desperta para tirar os olhos de mim, dos meus recursos, e colocar os olhos naquele que é a fonte de toda a força. Paulo diz: quem tem essa consciência olha para a fraqueza como um lembrete de que é uma outra fonte de onde eu e você tiramos fotos. A gente entende que a graça dele, que é força capacitadora, nos basta, que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza, em momentos quando eu e você temos que lidar com fraqueza
ele fala do contexto de coisas que chamam desânimo. Ele diz, eu sei que sobre mim vai pousar o poder, haverá uma intervenção sobrenatural que está entendendo de também. Então, em momentos como esse, e você precisamos saber para onde correr, capítulo 40 de Isaías, que o texto que nós lemos, ele diz, não apenas que os que esperam no Senhor renovam as suas. É mais uma das afirmações que o texto faz. E eu particularmente gosto muito. Ele diz, sobem com asas como águias. Depois ele vai dizer, corre, e não se cansam, caminham, não se fatigam aqui. Tem um contraste dos jovens que se cansam, os monstros que chegam à exaustão, e depois ele vai dizer, os que esperam no Senhor, corre, e não se cansam, caminham. Não se batizam, mas no meio, e diz, sobem com asas como águias. Essa ilustração, para mim, ela é ao que me empolga, e me empolga demais. E você talvez possamos perceber de imediato qual é a alegoria usada, porque não contexto aqui, né? Nossa fauna, da biologia não sobe o continente, o país, a nação brasileira, para pelo menos da época. E nós não temos acesso às águias, mas vamos falar de outras aves que usam da mesma sabedoria, porque estavam das águias que elas conseguem subir, né? Como normalmente as águias alcançam as maiores alturas, e raramente vê ela batendo as asas, se esforçando. Ela normalmente abre as asas não apenas para planar, mas ela pega as correntes, devendo essa razão pela qual muitas vezes essas aves estão subindo, rodando em círculos, porque elas pegam o lugar da corrente ascendente e elas usam a força que não o pau sala em maiores alturas. Mas num contexto aqui do Brasil, a gente pode trocar a águia pelo urubu. Eu não sei porque todo mundo ri o pobre do urubu, nem de longe tem a mesma moral que águia, mas o princípio é o mesmo, normalmente. Você vê aqueles urubus rodando, eles não estão apenas circulando, e normalmente o movimento circular não é descendente, é ascendente, eles estão pegando as correntes de ar para lá de cima, está procurando o que é que são comer, mas eles se aproveitam da força do vento, para não, ao estarem às alturas na sua própria força, a Bíblia diz que quando Deus renova a mim as suas forças, e você também seremos aos sábados, não pelo nosso esforço, mas não também por um vento natural. Eu creio que estão a alegoria do vento, do Espírito, do sopro, da manifestação do poder de Deus que nos move e nos leva. Lugar onde você não chegaríamos com a nossa própria força, em Hebreus 11. 34 fala de alguns que da fraqueza tiraram forças bom. E quando ele diz que pela fé eles da fraqueza tiraram força, não está dizendo que a fonte de força e a fraqueza a fé fez com que eles conectassem à fonte de força que é Deus. E no contexto de fraqueza eles conseguiram, tem um lembrete, essa fraqueza só testemunha a nossa insuficiência. Nós temos que correr para aquele que é suficiente para Deus e pela fé eles acessar nos recursos daquele que dá força alcançado. Multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, onde eu e você esperamos no Senhor. E essa ideia de esperar fala de um posicionamento de confiança e também de dependência. E você podemos acessar forças sobrenaturais, quem está entendendo e também bom. Então, para concluir, e quando reconhecemos que são os que esperam no Senhor, renovam as suas ruas, são entender como essa dependência em termos práticos função. A Bíblia fala de alguns usando fé. Mas como exatamente isso funciona, eu tenho entendido que uma das coisas que você precisamos é crer em Deus, a despeito das circunstâncias. A Bíblia fala que quando a vida dos dois daquele casal começou a desmoronar em todas as áreas, a mulher de Jó tem um comportamento e já tem outro completamente diferente. Tem gente que culpa as circunstâncias por aquilo que está vivendo a verdade aqui de jantar esse mesmo. E circunstâncias, pessoas que vivem exatamente no mesmo contexto. Pode ter reações muito diferentes. Por exemplo, o que frequentemente eu dou é que há duas formas de se lidar com a resistência do vento. O avião usa a resistência do vento para alçar voo, para se projetar. É um carro de corrida, usa a resistência do voo, não com asa para subir, mas com um aerofólio para colar no chão. É a mesma resistência que eles vão enfrentar quando estiver se locomovendo em grande velocidade, que vai ser administrada de forma diferente. Alguns são para ficar colado no chão, outros não usam para subir, e quanto a mulher de Jó decidiu ficar colado no chão e age de forma natural, dezembro, do seu marido, amaldiçoa este teu Deus,
e morte, qual foi a atitude de Jó? Jó 19:25, ele afirma: eu sei que o meu Redentor vive e que ele aqui se levantará sobre a terra. E está olhando para aquelas circunstâncias terríveis, ele está dizendo: meu Deus não é definido pelo que eu enfrento, eu vou reagir. Apenas emocionalmente, é o que eu estou sentindo de antes, eu vou crer. Deus, eu vou acessar os recursos divinos. E a história de Jó é mudada pelo seu posicionamento de fé, porque serviço o conselho da mulher para que ele falou, você fala com o maluco, ele teria liquidado e acabado com tudo de vez. E você precisamos aprender como reagir em momentos difíceis. Nós vamos ter que acessar. Deus seja um posicionamento de fé. Jesus já os meios que nos conectam com a presença de, a Bíblia diz em Atos no capítulo 16, que Paulo e Silas foram presos, passaram por um julgamento sumário. Injusto, foram açoitados, não estavam com os pés pendurados no tronco, ninguém tratou as feridas, a maioria dos clientes já estaria no mínimo ovulando, reclamando e falando para Deus de abandono. E a Bíblia diz que lá pela meia-noite, e esses dois não dormiam, não deixava ninguém dormir. A Bíblia diz que eles oravam e cantavam louvores. Eu não sei exatamente qual foi essa dinâmica, mas eu fico tentando imaginar uma vez que Tiago 5:13 dá uma instrução prática dos seus clientes aqui dos primeiros dias. Tiago diz assim: se alguém está aflito, ore, se alguém que você está contente, cante louvores. Eu imagino o Paulo e Silas conversando, e Paulo fala para Silas: estão na prova se os dias, pois é, e desafio lição está pesado ou de verdade, eles bora orar que estão aflitos, tem que fazer. Porque se a gente ficar alimentando a fraqueza, ela se fortalece, é estranho dizer que é fraqueza de volta. Mas a gente que fortalecer, se alimentar daquele que nos dá força, o caminho diferente, imagino que os dois começaram a orar, mas algum momento imagino falando para o outro, mas nós não temos só aflito, nós também estamos felizes. Deus é verdade. Deus está conosco mesmo nesse momento difícil. Nós ainda temos o privilégio de estar vivendo isso por causa do Evangelho. Bora adorar também, bora adorar também. Eu vi um pastor uma vez apresentar a teoria, eu ri muito, sabia que ele estava brincando, mas isso me fez lidar com a coisa de uma forma mais divertida. E diz que quando os dois começaram a cantar, isso explica porque houve o terremoto naquela cadeia e o que a Bíblia diz que os céus são o trono do Senhor, mas que a terra é o estrado dos seus pés. E diz que à medida que aquele louvor foi subindo, Deus foi entrando no ritmo da música, que começou a bater o pezinho dele, e à medida que ele foi batendo o pezinho no compasso da música, o pezinho, o pezão dele, que a terra, o estrado dos seus pés, começou a produzir aquele terremoto, e a gente se divertiu com a brincadeira. Mas a verdade é que quando eu e você decidimos nos conectar em Deus, e oração, adoração, toda a devoção, ainda são meios para isso, nós podemos mudar completamente as circunstâncias, podemos experimentar intervenções da parte de Deus, quem está entendendo e também. Mas é o que eu sempre digo para quem está vivendo um momento de cansaço, e aprenda a receber. Não só diretamente de Deus quando Ele te toca, não só diretamente de Deus quando você foi a Ele, como Paulo e Silas foram, mas muitas vezes os meus. Paulo vai falar de uma força e um socorro que Deus manifestou através de pessoas, e a gente precisa saber receber de Deus através de outros, e segundo aos Coríntios, no capítulo 7, nos versículos 5 e 6 particularmente. Eu creio que aqui Paulo está falando do que aconteceu lá em Filipos, quando eles foram presos, e diz porque quando chegamos a Macedônia, e a cidade de Filipos era a quarta Macedônia, não tivemos nenhum alívio, pelo contrário, em tudo, somos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Não bastasse o perrengue do lado de fora. E diz, ainda tinha que lidar com sentimentos, temores do lado de dentro, mas ele diz assim, porém Deus que consola os abatidos de Deus, comigo Deus que consola os abatidos. Bom, então Paulo diz, porém Deus, aí ele é uma característica de Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vida de Tito. Quantas vezes na minha caminhada eu tive um momento, se encontrar mensageiro de Deus, não demorava para reconhecer, não. Apenas porque às vezes algum desse vídeo tocava o dedo na ferida, no ponto que eu não tinha conversado, mas o que liberava da parte de Deus não era mera palavra de ânimo ou encorajamento, é aquele tipo de conversa que comunicava uma graça sobrenatural, havia um fortalecimento e encorajamento. Eu não sei você, mas tem hora, não é só quando eu estou.
ouvindo uma pregação, tanto que eu estou conversando com alguém, alguma coisa começa a acontecer de dentro de mim, e a vontade que eu tenho de dizer, eu vou voar algum negócio, acende, parece ali que fica a fé dentro de mim, né? Agora, o momento são de Deus, vai enviar alguém para nos abençoar. Se você já parou para pensar, e monte nós já tivemos a experiência. Você já parou para pensar que em outros momentos Deus quer usar você para fortalecer a outras pessoas. O Isaías capítulo 50, verso 4, fala dessa outra dinâmica de Jesus. Senhor Deus, me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Uma palavra não é apenas uma boa explicação, não é só um bom conselho, mas só uma boa dose de encorajamento. É quando você carregamos algo que não é nosso, é sobrenatural, comunica a vida da parte de Deus. E eu quero que você possa pensar que a razão pela qual você está ouvindo isso hoje é que talvez você chegou aqui cansado e você está precisando renovar suas forças, mas talvez Deus esteja te abastecendo para que você leve algo para outras pessoas que estão cansadas. E as duas opções podem ser parte do propósito que Deus tem para você. Eu queria que você ficasse em pé para a par.